Entretanto, eu acho que queria mudar radicalmente de tema, porque uma das coisas que dissemos é que o Gabriel é o nosso primeiro convidado sul-americano, latino-americano. Olá, Gabriel, mais uma vez. Olá. E uma coisa de que eu gostava de falar com o Gabriel é realmente todo o continente americano é um continente em que deve ser mais difícil ter motivação para aprender línguas, porque realmente, por exemplo, na América do Sul, tu basicamente tens quilómetros e quilómetros em que quase toda a gente fala ou português ou espanhol, não é? Enquanto que na Europa tens um espaço muito reduzido onde tens imensas línguas. E, portanto, se tu pudesses dar algumas características específicas para manter a motivação, mesmo sabendo que tu no teu dia-a-dia só vais conviver com pessoas que falam a tua língua. Nem toda a gente pode ir viver para Paris ou ir viver para outros sítios. Eu acho que tu já respondeste um bocado a esta pergunta com esta questão dos livros e dos conteúdos, mas tens mais alguma coisa a acrescentar para brasileiros e sul-americanos que nos estejam a ver? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que é muito importante é, primeiro, saber o motivo pelo qual você está aprendendo o idioma, né? E sempre, para continuar com motivação, você tem que estar sempre em sintonia com esse motivo, né? E realmente se apaixonar pelo idioma e pela cultura. E daí você pode, com a internet, por exemplo, nos anos 80 isso não era possível, mas agora é possível. Você pode criar uma condição de imersão, não importa onde você esteja. Seja no Brasil, seja no México, seja, ou por exemplo, nos Estados Unidos, você pode criar uma condição de imersão usando o idioma para realmente ter um altíssimo nível de exposição, que é necessário para que tenhamos verdadeiro progresso no idioma e para chegar a um nível bem forte. E, logicamente, podemos daí também usar outros recursos para conhecer pessoas de outros países, para podermos nos comunicar também. E daí tem muitos sites e muitos que vão nos ajudar a achar alguém para bater papo no idioma. E, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, com o meu método dos 80-20 rotatórios, eu sempre mantive uma motivação alta. Porque sempre que eu me apaixonava um pouco mais pelo francês, daí começava a cair por estou enjoando, talvez, daí começa a enjoar, exatamente. Daí, exatamente, daí quando caía do alemão, começava mais o francês, e assim vai. Então, eu sempre mantinha um alto nível de motivação. Porque o problema, final, é que quando, por exemplo, assim, a gente está... O brasileiro, por exemplo, aprendendo... tenho que aprender inglês. Tem aquela pressão, aquela coisa. Se eu não aprender, eu não vou conseguir um emprego, eu não vou conseguir, sei lá, trabalhar em certo lugar. Daí, você começa com toda aquela pressão, a motivação começa a cair. Então, por isso que um idioma secundário pode te ajudar a continuar motivado no processo e você está praticando o aprendizado de idiomas também. Ok. Certo? E também existe um fator muito importante que é o fator do benign neglect. Às vezes, nossa mente precisa de uma pausa para melhorar, para ter progresso. Então, muitas vezes, você está muito concentrado, né? Quer dizer, está ali estudando, quem tiver tempo, sei lá, se dedicando 5, 7 horas 8 horas para aprender um idioma, daí você começa a cansar realmente, a sua mente começa a cansar. A gente precisa de ter uma pequena pausa. Né? Il faut se détendre aussi. Il faut avoir un certain niveau je pense que Oui, parce pour que... maîtriser une nouvelle langue, il faut faire ça. Mais c'est marrant parce que cet été, j'ai passé un mois en Italie. Et à la fin du mois, j'avais l'impression que mon italien était devenu moins bon. Mais c'était parce que en fait, j'étais fatiguée. En fait. Oui. Mon cerveau, il n'était pas habitué à parler en italien toute la journée et à changer complètement d'environnement. Et en fait, je pense que j'étais fatiguée de parler et je faisais beaucoup de fautes. Je trouvais plus les mots alors que je les connaissais avant. Et c'était le moment où je me dis, voilà, au bout d'un mois, en fait, on a tellement fait d'efforts que c'est vrai, il faut peut-être faire une petite pause et savoir qu'après, de toute façon, on va continuer et ça va recommencer. Ouais. Oui, ça, je trouve que c'est super important. Et si tu commences à se concentrer sur une autre langue, ça peut changer aussi. Parce que, voilà, je commence à apprendre
l'allemand ou le japonais. Et après, je pense que notre esprit il a besoin de pause. On a besoin de changer de choses aussi pour maîtriser quelque chose qu'on fait. Et c'est pas juste avec les langues. Je pense que pour apprendre de musique, d'instruments musicaux et pour, par exemple, quelqu'un qui joue le piano, quelque chose comme ça, et pour faire du sport aussi, il faut avoir des pauses pour avoir des progrès. Et ça, c'est magique. C'est la façon dans laquelle on apprend vraiment quelque chose de nouvel. Et ça peut nous aider beaucoup.